Estamos de volta e com o último bloco aí do Mercado e Companhia dessa sexta-feira. E chegou a hora do Senar MT Responde. Você sabia que a implantação de lavouras em propriedades que praticam a pecuária tradicional pode ampliar em até 10 vezes os resultados? Vamos saber como, direto de Cuiabá, onde está o jornalista Luiz Patrone, que traz os detalhes. Boa tarde, Patrone. Boa tarde. Cerca de 14 milhões de hectares, essa é a estimativa da área ocupada atualmente no Brasil com sistemas integrados, seja integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, lavoura-floresta, pecuária-floresta, enfim, ocupam uma área extensa, sendo que aqui em Mato Grosso, aproximadamente uma estimativa de que 1.800.000 hectares, mas com uma projeção para expandir muito mais. É sobre isso que a gente fala no Senar MT Responde de hoje, com o Miqueias Michetti, que é zootecnista e também responsável pela área de custo de produção do IMEA. Miqueias, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Patrone. Boa tarde, espectadores. Realmente, a LPF tem crescido muito em Mato Grosso. Nós temos uma projeção de crescimento em uma casa de 10% ao ano. A gente tem crescido nos últimos 4 anos aí. E nós temos uma área de 14 milhões de hectares que são áreas passíveis de se realizar pecuária, agricultura em áreas de pecuária. Então são 30 milhões de hectares, a gente tem 14 milhões de hectares que a gente pode incorporar à atividade agrícola. Ou seja, a gente tem possibilidade de crescer aqui em Mato Grosso, a área que é ocupada hoje até pelo sistema, né? Pelo Brasil, exatamente. A gente pode ocupar com sistemas integrados. Então como se disse, um caminho sem volta. O Mato Grosso tem uma vocação para agricultura e pecuária e isso não precisa ser feito de forma separada. E ela tem conquistado mais produtores, né, justamente porque ela apresenta vantagens, benefícios. Queria que você elencasse alguns. Sim, ela tem um apelo social e ambiental muito forte, que isso é levado, né, para os produtores e para as mídias e, enfim, até para o mercado internacional, mas ela tem que ter uma lógica econômica. O produtor ele só vai adotar o sistema se for lucrativo. E a gente tem feito esses estudos provando que sim, que ele é um sistema tão lucrativo quanto a agricultura tradicional de soja e milho ou até maior do que a agricultura soja e milho. Ele pode trazer rentabilidades superiores. E na pecuária, ele pode trazer benefícios ainda maiores. Por exemplo, a gente se comparar sistemas tradicionais de pecuária com os sistemas de integração lavoura e pecuária, a gente encontra resultados 10 vezes superiores com a adoção de integração lavoura e pecuária. Quando você fala em resultados, você está falando resultado financeiro. Lucro bruto. A gente fez um estudo e comparou uma fazenda que, se mantivesse os mesmos índices técnicos nos 10 anos que ela adotou o sistema integrado, o resultado mostrou que 10 anos após a adoção dos sistemas integrados, ela tinha um lucro bruto 10 vezes superior ao lucro bruto que ela teria se tivesse continuado no mesmo sistema. Ou seja, intensificar o uso do solo melhora a rentabilidade, melhora a parte econômica da fazenda. Ele amplifica a sua receita. Por onde começar? Quem tem interesse, quais seriam as principais dicas aí? A principal dica é estudar o mercado. Se você vai fazer integração, você tem que escolher produtos que tenham facilidade de escoamento, que tenham valor na sua região. Então, estudar o mercado, ver se tem a possibilidade de se produzir agricultura, se tem disponibilidade de mão de obra, se tem disponibilidade de frigoríficos, trades para comprar o seu grão, se tem demanda por biomassa, por exemplo, quando a gente está falando de florestas, né, se tem a possibilidade de parcerias para vender ou comercializar e produzir florestas de maior valor agregado, como a teca, por exemplo, que é um componente florestal bem interessante no sistema, ele ganha bastante notoriedade. Então, estudar o mercado. O mercado é o que vai ditar qual tipo de integração você vai fazer e em qual momento você vai realizar a comercialização. Maravilha. E, claro, buscar conhecimento técnico, né? Aliás, eu queria que você trouxesse a informação, né? Tem alguns pontos ainda que podem se tornar entraves ou que são entraves para a expansão desse sistema. A pesquisa também mostrou isso. Quais seriam esses principais pontos? Exatamente, patrão. A gente fez uma pesquisa, ela ainda não está publicada, será publicada recentemente, mas ela mostra que mão de obra qualificada e logística são os principais entraves hoje na adoção. É uma das principais barreiras, os produtores indicaram como principais barreiras
na adoção da integração lavoura, pecuária e floresta. Então, mão de obra e logística seriam um dos gargalos. E aí, quando a gente fala em mão de obra, a gente lembra que o Senar tem esse trabalho, né, de levar conhecimento técnico a todas as regiões, ou seja, você que está na sua cidade quer informação do Senar nessa área, entre em contato com o Sindicato Rural do seu município, leve a equipe do Senar, aí com a parceria também do IMEA, dos estudos feitos para trazer informações e te guiar, te orientar qual é o melhor caminho para seguir nesse sistema. Obrigado pela sua participação, Miqueias. Muito obrigado, patrônio, obrigado a todos. E a gente volta contigo aí em São Paulo. Um excelente fim de semana para você e toda a nossa equipe. Para você também, para todos vocês aí de Mato Grosso.